Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor e advogado Conrado Paulino da Rosa. Ele que é advogado, mediador de conflitos, mestre de Direito e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, na seccional do Rio Grande do Sul. Professor Conrado, nós tínhamos uma ideia de que o homem era a grande referência da família, e eu digo no que diz respeito às ordens, ao chefe da família, né? Nós tínhamos essa cultura. Talvez isso, e aí eu queria a sua opinião, parece que isso já se quebrou, está se perdendo no tempo. E com um detalhe, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Agora, inclusive, o Estado mete a colher, não é isso? Exatamente, Mark. Ao longo das nossas aulas aqui no Saber Direito, a gente pôde expor que, com o passar do tempo, o Estado acabou entrando numa esfera que era totalmente privada, inclusive regulamentando em demasia a situação da família e que, embora com caráter protetivo, a gente viu que a real intenção era o engessamento do modelo familiar. E a família contemporânea, ela não comporta mais modelos. E essa ingerência estatal, claro que nós não vamos afastar naquelas situações que o Estado vai continuar metendo a colher, porque, afinal de contas, a questão da violência doméstica, ela continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, porque a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência doméstica. Então, mas o Estado passa a ser chamado apenas naqueles casos onde ele se faz necessário, porque toda essa interferência estatal, que teve seu ápice depois do século XVIII, que foi o século das codificações, a gente viu que, mesmo assim, muitas entidades familiares ainda continuam à margem da legislação. Então, a mediação, ela traz essa nova proposta, inclusive, para que essas famílias não legisladas consigam ter uma melhor abordagem por parte do Estado. Tá, então... Que o Estado acabe deixando essa intervenção somente quando for necessário. Em sua opinião, então, há realmente um a mais nessa intervenção. O Estado está atuando um pouco demais. Exatamente. Digamos que seria isso. Porque, se nós formos analisar o Código Civil de 2002, né, que tem muita gente que ainda chama de novo, embora já faça algum tempo que ele esteja por aí, ele tentou modificar o que nós tínhamos no Código de 16. Mas o seu caráter ainda é totalmente patrimonialista. E a gente sabe que o que se quer da família contemporânea é a afetividade. E a afetividade, ela está muito além das codificações. Uma provocação que eu faço para os meus alunos, Mark, é que nenhum deles, numa festa, num sábado de noite, ao olhar para alguém, primeiro puxa o Código Civil do bolso e olha se aquele relacionamento é permitido. Porque a afetividade não se comporta em modelos. Então, eu vejo que essa tentativa do Estado de deixar alguns modelos codificados tem se mostrado ineficiente. Nós tivemos na última década as famílias homoafetivas, e em 2012 o grande fenômeno que eu imagino que vai ser a discussão dos próximos 10 anos é a família poliafetiva. Que agora a gente viu que lá em Tupã foi a primeira situação em que uma tabeliã registrou essa união a 3. Eu tenho certeza que todos os trabalhos de conclusões aí nos próximos anos vão se dedicar bastante para esse novo tema, que é um desafio atual do direito de família. Aliás, tem dois aspectos no direito de família que eu acredito que nós podemos trazer aqui até para uma rápida discussão, que são, a primeira, a questão cultural, dadas as dimensões do nosso país e as diferenças culturais no sul, por exemplo, e também lá no norte, né? E aqui sem alongar nos outras, mas a outra questão também religiosa, né? Então toda essa legislação acaba batendo um pouco com esses dois pontos. É verdade, porque a gente tem uma laicidade até certo ponto, né? Tendo em vista que o próprio preâmbulo da Constituição coloca que é sobre a proteção de Deus. Então, e a gente sabe, e eu acho que a grande provocação para nós operadores do direito, não querendo afastar a religiosidade, eu acho que é importante, mas que cada um tem a sua. E que nós não podemos deixar que a nossa prática profissional acabe ficando limitada pelo agir religioso. Porque, caso contrário, nós vamos deixar segregados todos aqueles que não comungam da mesma opinião. Então, eu vejo que, claro, a gente sabe da influência da religiosidade no processo legislativo, mas eu vejo que o direito de família ele tem que começar, e todo o processo legislativo como um todo, a conseguir fazer essa separação efetiva
que lá, desde a Procuração da República, é o que se busca e que a gente sabe que ainda carece de efetividade. Embora de certa forma, e aí me perdoe quem não pensa da mesma forma, mas eu acredito que, na verdade, talvez a religião, na maioria dos pontos, talvez age de forma até positiva, na união, na permanência, na manutenção da família. Talvez a questão cultural já não seja tão assim, porque nós temos pontos onde o homem ainda, né, realmente acha no direito total, pleno. E aí você tocou num outro assunto, que é a notícia mais recente, né, no caso do interior, onde foi registrado. E daí agora, que mais repercussões nós poderemos ter? Alguns chegaram a comentar, tá, mas não é a poligamia? Nas famílias convivenciais não existe o dever de fidelidade, porque o artigo 1724 do Código Civil traz o dever de lealdade, que daí tem um sentido diferente. Então, o que eu vejo numa repercussão imediata do reconhecimento da família poliafetiva é o fenômeno da pluriparentalidade. Porque se a gente está começando a regulamentar as questões patrimoniais entre esses conviventes, nós vamos ter que pensar e da filiação que dessa família surgir. Uhum. Nós podemos pensar em médio prazo em termos de 2 mães e um pai, 2 pais e uma mãe. Eu vejo que é uma consequência para os próximos atos dessa discussão da família poliafetiva. Uhum. Ok, bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Conrado Paulino da Rosa, ele que é professor e também advogado, mediador de conflitos, mestre em Direito e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, na seção do Rio Grande do Sul. É gaúcho, professor? Bom, pelo sotaque né? Sim, né? Não tem como esconder. Sou gaúcho, embora minha família tenha a ascendência materna em Santa Catarina. Então, são uma mistura, porque na verdade todo gaúcho gosta de ir para Santa Catarina, né? Então, na verdade, acaba tendo essa mistura, mas sou gaúcho, nasci lá e toda a minha vida sempre morei em Porto Alegre. O curso de Direito tem aí influência nos pais, em algum amigo, ou uma vocação mesmo? Na verdade, o meu pai é bacharel em Direito, embora não exerça, mas é interessante que na época do vestibular eu estava em dúvida entre Direito e História, porque eu queria ser professor. E a família, por incrível que pareça, incentivou a fazer História. E eu fazia estágio na Polícia Civil, foi onde eu resolvi fazer Direito. Mas eu queria ser delegado de polícia, porque eu achava fantástico aquilo da investigação, enfim. Mas quando conheci o Direito de Família, acabei amolecendo, né? Então, eu até brinco com os meus alunos, né? No começo eu queria ter uma atitude, andar armado, fazer toda essa investigação. Agora eu choro, me emociono, vejo comédia romântica, então fui para o outro extremo, né? Ainda bem, já pensou no meio da investigação, lá chorando, não ia dar... Não ia dar certo, né? Tá certo, mas e esse seu primeiro contato, então, com o Direito de Família, já quando estagiário ou não já era uma... Sim, eu tive a oportunidade de, durante a própria graduação, já começar como assessor de desembargador nas câmaras de família do nosso tribunal, lá do Rio Grande do Sul, que o nosso tribunal tem a grande vantagem de, desde 1984, ter câmaras especializadas em direitos de família, e isso talvez justifique o porquê de o Rio Grande do Sul ter uma jurisprudência bem avançada na nossa área. E a partir ali de um trabalho de extensão na faculdade foi que eu descobri a vocação pelo magistério. Uhum. Que é um trabalho numa comunidade carente em Porto Alegre, na comunidade do bairro Restinga, que fica bastante distante do centro, e essa é uma das dificuldades dessa comunidade, foi que eu acabei me apaixonando pelo magistério. E, de fato, hoje eu leciono na instituição onde eu me formei, que é a Uniriter, e lá eu continuo fazendo um trabalho na própria comunidade, onde eu acabei conhecendo a minha vocação pelo magistério. E, a partir de então, comecei a fazer pesquisa científica, publicação, projeto de extensão, que daí, logo em seguida, entrei no mestrado, e de fato, o magistério é a minha grande paixão, né? Eu não me canso de dar aula, porque realmente é onde eu verifico a grande possibilidade da transformação do pensamento. Não do condicionamento do pensamento do aluno, mas de provocá-lo à reflexão e que ele possa construir a sua própria orientação.
É que a gente tem uma tendência a colocar... Eu me lembro uma vez num projeto de extensão, uma aluna da 5ª série do 1º grau disse assim: o operador do direito se forma sem sair da forma. Então, normalmente a gente tem um conhecimento já pré-determinado. E o que eu procuro fazer nas minhas aulas é estimular para que o próprio acadêmico possa encontrar a resposta certa. Porque a gente sabe que o direito é interpretação. Então, a gente pode olhar para o mesmo fato jurídico e ter opiniões divergentes. E cada um estar correto, né? Eu acho que essa é a grande vantagem, a grande mágica que o magistério traz para nós. Bom, você então acabou trazendo essa como primeira profissão, me corrija se eu estiver errado, o magistério. Mas advoga também não? Sim, advogo somente na área de direito de família. E nessa área a gente sabe que a gente tem que ter uma preparação emocional e do entendimento do momento do cliente. E o que a gente propõe, mesmo na advocacia, é a mediação como uma proposta de uma advocacia colaborativa. Porque nós, enquanto operadores do direito, somos educados para o litígio. A gente não está acostumado a dialogar. Então, o que a gente procura fazer, entendendo o momento do cliente, entendendo que é um momento de sofrimento, é procurar que esse processo seja um processo temporário, com o menor tempo de duração possível. Então, na advocacia, a gente procura trazer, tanto nos conflitos de família quanto no direito das sucessões, que o processo ele tenha um resultado rápido. Até porque nós, advogados, nós somos o rosto do Poder Judiciário. No momento em que um processo demora para se dar resposta, o teu cliente ele não tem a visão de que todo o próprio Poder o Judiciário, toda a máquina estatal, está sofrendo dessa crise de colapso de demandas. Então, eu vejo que, como uma forma, inclusive, de aproximar o advogado do cidadão, é de a gente poder trazer um processo mais efetivo. E eu tenho certeza que a mediação ela tem um avanço e tem uma grande vantagem de auxiliar que os litígios tenham o menor tempo possível. Nós temos aí, inclusive, se não me engano, 4 formas. É a mediação, a conciliação, a arbitragem, qual é a outra? E a negociação. A negociação. Inclusive, todas as 4 você traz em suas aulas. Isso, exatamente. Na aula 3, a gente trouxe todas as formas de resolução de conflitos. Por que a gente resolveu fazer uma aula específica para isso, Rimac? É que ainda existe uma grande confusão terminológica no Brasil dos institutos. Porque como é um estudo ainda incipiente no Brasil, as pessoas ainda costumam confundir. Então a gente entendeu necessário nesse curso de mediação familiar aqui no Saber Direito, trazer essa distinção para que os operadores consigam distinguir que cada um desses procedimentos vai ser aplicável em um tipo de conflito. Então, por isso e a mediação, porque a opção no direito de família, que ela faz o tratamento do conflito real. Ela não vai apenas ficar num conflito aparente. Um exemplo que eu trouxe nas aulas, Rimac, é que um filho, quando ele pede pensão alimentícia para o pai, ele não quer necessariamente um pedido de ajuda financeira. E nós, no direito, a gente costuma trabalhar o quê? Com o artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, que é o binômio necessidade e possibilidade. O juiz vai lá e impõe a sentença. E as verdadeiras necessidades desse filho não foram trabalhadas. Então, o que a gente procura fazer na mediação é identificar o que levou esse filho a bater as portas do Poder Judiciário. Para que assim a gente consiga identificar as motivações e trabalhar nas causas desse conflito. Quais são as consequências? Que nós não vamos ter uma série de processos, porque a gente sabe que normalmente o direito ele só posterga problemas. Porque ele resolve um conflito, mas vai precisar de execução, de revisional, enfim. Então, com a mediação, a gente vai trabalhar no verdadeiro conflito. E às vezes até, no caso, dependendo da decisão, causar um novo, né? Então, você falou da confusão que se faz, mas inicialmente, a maior confusão é justamente nos 2 institutos, a conciliação e a mediação, não é? Exatamente. É porque a conciliação é a mais usual atualmente. A primeira audiência sempre é uma audiência de conciliação. A diferença entre uma e outra, entre a conciliação e a mediação, é a profundidade. Porque a conciliação, ela vai se restringir ao conflito aparente. Ela não vai trabalhar com as causas do conflito. E é por isso que ela é indicada somente em conflitos que não demandem uma continuidade no relacionamento. Então, num acidente de trânsito, enquanto os envolvidos estão pendentes dessa resolução dos danos materiais, eles ainda estão unidos. Mas depois que se resolveram as questões materiais, vai cada um para o seu lado. Exato. Eles não têm uma necessidade de continuar tendo contato. Aliás, eles até vão evitar, porque afinal de contas, quando eles tiveram contato foi traumático. Sim. Agora,
no conflito de família, no conflito de vizinhança, no conflito escolar, dentro das empresas, são conflitos que precisam de uma continuidade. E aqui a gente destacou a mediação familiar, porque as pessoas têm uma grande dificuldade em distanciar os papéis conjugais e os papéis parentais. Os papéis conjugais acabam quando os papéis parentais não acabam. Então, eu posso dizer que eu tenho uma ex-mulher, mas eu não posso dizer que eu tenho um ex-filho. Então, as pessoas, depois de um divórcio, vão precisar continuar se relacionando. Então, a diferença entre conciliação e mediação é que a conciliação ela vai ser superficial. E como é que isso opera? Que o conciliador ele pode dar as alternativas. Ele pode dizer, quem sabe o senhor paga tanto, quem sabe a senhora faz assim. Agora, o mediador não. Ele vai trabalhar com as causas do conflito. Então, ele vai estimular para que os participantes tragam as respostas. Então, o mediador, ele nunca sugere. Ele apenas estimula para que os participantes tragam as respostas. Bom, imagino que tem que ter aí um pouquinho de psicólogo nesse mediador, né? É por isso que a mediação ela se opera de uma forma interdisciplinar. Por mais que o curso de formação ele tenha conhecimentos da psicologia do serviço social, o que a gente procura fazer é trabalhar de forma em duplas de profissionais de áreas diferentes, justamente porque a gente vai necessitar desses conhecimentos que nós, operadores do direito, não dispomos. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.